Olá, amigos. Estamos com mais um Multicast e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que são as doenças vasculares. Para isso, nós estamos recebendo uma grande autoridade no assunto, que é o Dr. Luciano Lopes Pastor, que não bastasse ser um dos melhores vasculares da nossa região, também é presidente do hospital e da Associação Mahatma Gandhi. O Hospital Mahatma Gandhi, que hoje é referência nacional no tratamento de transtornos mentais e dependência química, e a Associação Mahatma Gandhi, que faz a gestão de saúde em 5 estados brasileiros, mais de 20 cidades, inclusive Catanduva. E também é presidente do Aeroclube. Então, é uma pessoa muito ocupada que conseguiu uma brechinha na agenda e está aqui com a gente para dar umas dicas sobre a sua área de atuação. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. Antes a gente sempre faz aquele rápido raio-x, né? O senhor é de Catanduva? Nascido, criado em Catanduva. Filho de? Filho de Luclécio Pastor e Yara Pastor, nascido no Hospital Padre Albino. Casado? Com a Leila Marcela Sampaio Barbosa. Quantos filhos? Tenho 3 filhos, 3 meninos. O senhor se formou em Catanduva, doutor? Eu me formei na FAMECA, muito orgulho. E por que escolheu a área vascular? É uma coisa que você, quando está fazendo a faculdade, você se identifica na hora de estudar com aquela matéria, né? E para quem gostava muito de física, a cirurgia vascular mescla, né, a área da ciência exata com a humana. Então quem gostava de física, de conta, a cirurgia vascular conflui com isso aí. É diferente de outras áreas que é puramente tratar patologia. E a doença vascular, você pensa ultrassom, aí você vê por que a onda da circulação faz isso, faz assado. Então, é uma coisa que a gente se identificou lá na faculdade, né? Por isso que eu escolhi. Quais são as principais doenças vasculares? As doenças vasculares, elas são divididas basicamente em 3 grupos. As linfáticas, as venosas e as arteriais, né? A mais conhecida é a varizes. Pode simplesmente ter as varizes. É o grande vilão, inclusive, da mulherada. Mas a coisa é muito mais séria do que a estética, muito né, mais, doutor? Varizes pode causar flebites, abrir feridas, causar sangramentos. Então ela pode desenvolver várias coisas, né? E acabar com a qualidade de vida mesmo. E o homem também tem varizes, né? Tem também. Né? É uma causa de... A origem das varizes é genética, é uma predisposição genética, que tem menos elastina na parede das veias, e depois associado com a vida da pessoa, né? Trabalhou sempre em pé, sempre no balcão, trabalhou sempre só sentado, que é desfavorável isso, né? A mulher teve muitas gestações, então isso acaba dilatando ainda mais quem já tem uma propensão. O que poderia ser feito para se minimizar esse problema? Olha, existem muitas formas de minimizar, né? A mais comum, então, é a pessoa ter uma atividade física, andar, fazer caminhada. A segunda causa, meio de evitar, é o uso da meia elástica. Então, quem vai ter que ficar muitas horas em pé, ou quem tem que ficar muitas horas só sentado, ou a mulher que está gestante, ela tem que usar a meia de compressão elástica, que aquilo contém e não deixa dilatar. Ameniza bastante, né? E não engordar, não fumar, e ter série de outros motivos que também colaboram. Eu, por exemplo, tenho o meu caso, e o que acontece com muita gente que eu conheço, aquela dor nas pernas que começa no começo da noite, parece que a gente vai ficando sonolento, a dor vai aumentando, né? Ela começa no joelho e vai típico até das nos varizes, pés. Aquela dor em peso, em queimação, que ela vai incidindo, ela vai piorando à tarde e no começo da noite. Chega uma hora que ela fica insuportável mesmo, quer dizer, queima, qual né? a solução? Então, é fazer tudo isso que nós falamos. É Existe o tratamento medicamentoso que alivia, ameniza os sintomas, mas não tratam as veias. Outro motivo de tratar é pôr a meia elástica. Quem vai ficar em pé, retira quando chega em casa. Atividade física, caminhar, hidroginástica, natação, isso ajuda, acelera o retorno venoso, diminui esse estresse nas veias, né, melhora. Afastar as causas, né, cigarro,
pressão tem que estar controladinha, obesidade. Então você vai tirando as causas, vai melhorando, né? A pessoa chegar em casa, deitar, pôr a perna para cima, para o retorno venoso melhorar, aliviar a dor. Então tem uma série de coisas que a gente orienta nossos pacientes a fazer para diminuir a dor, diminuir o sintoma, não deixar manchar as pernas, não deixar aquelas veias dilatarem. E em último caso, cirurgia de safenectomia, onde você tem que tirar a safena se ela tiver com insuficiência, e de varizes, né? As varizes começam a aparecer mais ou menos por volta de qual idade? Olha, na mulher, por volta das gestações. Então, quando tem uma gestação, 2, 3, e começa já a aumentar essa incidência. E quando a gente fica em pé, né? Muito tempo, a pessoa começa a trabalhar, vai trabalhar numa loja, fica o dia inteiro em pé no balcão. O outro que vai trabalhar numa oficina, fica o dia inteiro em pé. Não tem uma idade, então? Não tem uma idade, mas é quando a pessoa começa a sua juventude, aí começa a aparecer. Mas eu já vi crianças, adolescentes já bem novinhos, já com varizes. No caso da mulher, que por uma questão estética, a solução é o quê? Queimar as varizes, elas costumam dizer. O que vem a ser isso? Existe a escleroterapia, né? Que você pode fazer da forma tradicional, os vasinhos, as telangiectasias, mesmo algumas varizes dá para fazer a escleroterapia convencional com glicose, polidocanol, etc. Existe a fototerapia com laser, tá certo? Que também esclerosa a veia. A técnica da espuminha, a espuma é usar uma glicose misturada com ar, com hidrogênio, né? E você faz um garrote, vai injetando aquela espuma dentro de algumas veias superficiais, que a espuma ela vai causar uma irritação na parede do endotélio da veia, e isso faz com que ela flebite devagar e a veia diminua ou suma, né? Então é uma trombose controlada, assim, é uma agressão que a gente faz na veia para que ela diminua a Esses suma. procedimentos todos o senhor faz? Faz. Em Catanduva tem tudo isso aí, né? E cada um tem a sua indicação, né? E também não deixa de ter a indicação da cirurgia. Às vezes a pessoa chega lá, quer fazer a espuminha, mas a espuma mancha também, pode manchar a pele. Tá? Então a gente às vezes indica até uma cirurgia, uma microcirurgia, para tirar só aquela veia, ou vamos fazer esclerose. Então depende de cada caso, né? Depende do que você quer fazer. Se o paciente está indo lá para fechar uma ferida, se vai manchar não vai fazer muita diferença, mas uma mulher que vai lá para secar vasinho não quer mancha, né? Exatamente, Então, porque entra a questão da estética, né? Da vaidade feminina. Sim, né? Então você tem que ter esse cuidado, né? E o cigarro, ele é muito prejudicial para as doenças vasculares? É o grande vilão da cirurgia vascular. Nosso inimigo número 1 é o tabagismo. Então, por uma série de motivos, o cigarro, ele, vamos dizer dessa maneira, ele engrossa o sangue e isso pode provocar flebite e trombose, né? Ele começa também a criar um estresse na parede da veia, da artéria, onde depois o organismo começa a acumular cálcio e formar placas de colesterol, de gordura, de triglicérides, todas essas substâncias vão aderindo na parede da veia, da artéria principalmente, e isso vai causando uma diminuição do fluxo até um caso de trombose lá na frente. Vai diminuindo a circulação periférica. Então, nossos dois inimigos número 1 é o cigarro e a diabetes. Tá? Entre alguns outros, mas... Depois vem o sedentarismo. Sim, mas o cigarro é o número 1. Então, para o cirurgião vascular, o cigarro não é legal, nem um pouco. Você falou sobre diabéticos. O que vem a ser a expressão pé diabético? Então, pé diabético é uma síndrome, vamos dizer dessa maneira, onde a pessoa vai desenvolvendo, com o passar do tempo da diabetes, uma neuropatia. O diabetes vai agredindo o nervo, onde ela vai perdendo aquela sensibilidade do pé. E ela começa a pisar errado, e pisar com dedos em martelo para compensar a pisada, vai pisando, não vai sentindo, e ela vai causar um mal perfurante plantar, uma ferida, onde entra uma bactéria e pode dar uma infecção em todos os ossos do pé e acabar indo para amputação, e vai mutilando o paciente, séria. É grave. E, além disso, às vezes nem há uma ferida, o próprio paciente vai deformando o pé, porque pisa, não sente, e geralmente o diabetes também é pesadinho, e ele acaba fraturando, causando um sangramento, um estresse mecânico no pé, quebra o pé, os ossinhos do pé, e pode causar um abscesso dentro do pé, onde
eclode uma infecção lá dentro, um negócio, e você acaba tendo que drenar e tirar pedaço, enfim, vai mutilar o paciente. Então, o pé diabético é uma doença muito séria, muito grave em quem é diabético, para o cirurgião vascular, entre outras que também o diabetes causa, mas o pé diabético mutila, aleja muito o paciente. A questão da amputação, quando ela é necessária, além do aspecto da diabetes, quando mais que chega-se ao limite de precisar amputar um membro? É difícil falar, mas eu falo para os pacientes que às vezes você vai dar uma notícia dessa, ó, precisa amputar a perna, ou precisa tirar esse dedo. É muito difícil isso, Como né? que eles recebem essa? É muito difícil. Às vezes você precisa de um psicólogo junto para conseguir conversar com o paciente, convencê-lo que é necessário, que é para salvar a vida dele. Não é amputa porque precisa... Vamos fazer uma amputação. Não, é amputar para salvar a perna. Então, às vezes, a gente amputa um dedo para não perder o pé. Amputa-se uma perna abaixo do joelho ou acima para salvar a vida. Porque se deixar, a infecção, a septicemia, vai dar cabo da vida do Já paciente. teve caso de um paciente não concordar e depois virar óbito? Infelizmente, já tive. O paciente era contra a amputação terminantemente. A gente trata com antibiótico, dá suporte todo, mas avisando que uma hora vai evoluir para sepse, para infecção generalizada e vai a óbito. Isso aconteceu já várias vezes. É muito triste, mas você não pode obrigar ninguém a ser amputado. A decisão é do paciente. Se o paciente é uma pessoa que não responde por ele, tem que chamar quem responde. Se a pessoa também não aceita, né? Não tem família, enfim, a gente faz uma junta médica para ver a realidade necessária de fazer essa amputação, e aí faz. Mas sem uma autorização, não se faz amputação de ninguém. E muitos pacientes não aceitam, claro, né? E infelizmente pagam um preço alto depois por isso. No seu caso, como profissional, como pessoa, é difícil o ato da amputação? É muito ruim. Você tá mutilando, né? É difícil, é muito chato. No Como começo, que procede, doutor? Que equipamento que se usa para fazer uma amputação? é difícil explicar, né? Você tem que ir seccionando a pele, os tecidos você vai ligando, evitando a hemorragia, vai ligando os vasinhos, as veinhas, né? Quando você chega no músculo, você tem o corte a frio, com bisturi comum ou com bisturi elétrico. E o osso você tem as serras, né? Que é a serra de Gigli, que é a mais antiga, a serra de nitrogênio, mais moderna, mas não é melhor que a de Gigli até hoje, e serra comum. Então é feio falar. A amputação segrega muito. O próprio médico, né? Fica visto como quem cortou a perna, nossa, né? E o paciente também depois fica, nossa, o que aconteceu? Foi amputado, olha, ele ficou na cadeira de roda, cortou as pernas, né? É muito chato, depois o paciente nunca mais trabalha, é difícil se reabilitar, um trauma muito grande. Não é todos que acabam a dor, pois acontece a dor do membro fantasma e aquele essa dor do membro fantasma que é bem interessante, né? Teve tanta dor que ficou um arco reflexo de dor. Ele acha que está sentindo a dor na perna. Ele está sentindo o pé coçar, o pé doer. E fica às vezes um nervinho que cresce depois, uma maneira desorganizada, aquilo causa dor forte. Então, é chato. A amputação, eu digo para os alunos que passam para a gente, os residentes, que é um negócio muito ingrato. Tanto para quem faz, e tanto quem é submetido, né? É feito para salvar. É uma decisão extrema, né? É. Mas é melhor, eu falo para meus pacientes, entre você, fulano de tal, e a sua perna, eu fico com você. A tua perna sai. Então, o paciente acaba, às vezes, aceitando na hora que você chega com esse tipo de argumento, sabe? Porque a família tá tudo junto para apoiar e todo mundo gosta do paciente. Se, infelizmente, a perna, o pé, o dedo, braço, que seja, né? Hoje já é um problema. Aquilo tá com odor, tá fétido, tá com infecção, que não anda mais, já tá na cadeira de roda. E sempre com infecção de novo e acaba sangrando e acaba... Então... Até por higiene, às vezes a gente acaba fazendo, né? Mas é uma cirurgia muito ruim, não é legal. Mudando de assunto, é comum no inverno as pessoas sentirem mais dores nas pernas do que no verão. Por quê? Por que acontece isso? É gozado. No inverno, a incidência das doenças arteriais aumentam.
Então, as tromboses arteriais prevalecem mais no frio por uma vasoconstrição periférica, enfim. A pessoa fuma mais no frio, se hidrata menos no frio e acaba trombosando, né? Então, no inverno, a incidência das doenças arteriais são maiores e no verão, as venosas, onde esquentou, que nem agora entramos no mês de agosto. A hora que der setembro, que dá aquela esquentada rápida, o consultório enche de quem está com queixa de varizes. E as tromboses arteriais foram até agora. Não que não aconteça, né? Na época do ano. Não tem época para acontecer, mas é mais comum, então, a queixa da parte venosa e linfática. No calor, onde tem uma vasodilatação, onde o paciente se hidrata mais e acaba inchando mais, né? E no inverno são as tromboses. Então existe essa... Pode ver que o infarto é mais no verão, no inverno, aliás. Exato. Não é? E eu imaginava antes que era exatamente o contrário, que o calor é que levava a ter problemas vasculares, né? A incidência é mais por causa desse motivo aí, mas não que impeça de ninguém infartar no verão, né? Infelizmente. Quais são as principais doenças vasculares? Olha, na parte venosa são as varizes, as úlceras varicosas, as tromboflebites superficiais, no sistema venoso profundo, as tromboses venosas profundas, que são comuns no pós-operatório, onde o paciente fica imobilizado, que não saia da cama, que pode evoluir para uma embolia pulmonar, e isso mata, né? Ou deixa sequelas gravíssimas. Pós-Covid, o vírus do Covid-19, ele é trombogênico. Então, houve uma incidência muito grande de trombose, eu ia perguntar tanto arteriais quanto isso. Venosas, após Covid. E durante a epidemia o Covid deixou, ainda, né? Então, marcas... Sim. Aumentou que afetam a área vascular. Muitas pessoas que não morreram de Covid e depois morreram de embolia causada por uma trombose venosa, consequência da Covid. Então, não porque ficou na cama só, mas sim porque o vírus também provoca. Então, tem uma discussão até grande aí da própria vacina ter provocado muita trombose venosa. E embolias e tromboses arteriais, né? Não vamos entrar nesse lado que vai polemizar muito, né, da vacina, mas aconteceu sim. Então, nas doenças venosas, essas são as mais comuns, né? Então, varizes, a úlcera varicosa, as tromboses venosas, que podem desenrolar com uma embolia pulmonar, uma varicorragia, que é o sangramento de uma veinha na perna, que tem que ser tratado direito, porque ir rápido, né? Porque eu já vi paciente a óbito por causa de varicorragia, uma bobeira, né? Dá para tratar tranquilamente, facilmente. A parte arterial, as doenças mais comuns são as tromboses arteriais, né? A insuficiência arterial periférica crônica, causada pelo tabagismo, principalmente, pelas dislipidemias, onde vai causando dor, limitação de movimento e perda de pedaços de perna, de dedos, e perda de membros, né? Os aneurismas da aorta abdominal, da aorta torácica, de pernas, de membro. Então, assim, é uma gama de doenças, né? Exato. E as doenças linfáticas, os linfedemas, o lipedema, né? Então, tudo isso também é tratado pelo vascular. Então, as mais comuns são essas, mas tem muitas doenças, né? Infelizmente, né? Fenômeno de Raynaud, mais no inverno, síndrome, né, do fenômeno de Raynaud, doença de Raynaud. Como que seria a doença de Raynaud? Doença de Raynaud é uma vasoconstrição arterial por algum motivo, ou causada pelo frio, ou causada por algum motivo externo, tabagismo. Ele faz vasoconstrição, o cigarro, a nicotina. Causado por uma pessoa ter um estresse de quente e frio, trabalha numa sorveteria, põe a mão na água, depois põe na geladeira e vai, pega na água, e isso causa uma vasoconstrição e dói, a mão fica cianótica e pode perder pontinha de dedos, e de cunho reumatológico. Existe algum motivo que a artéria dessa pessoa ela tem uma reação desproporcional à vasoconstrição e dá. Então é o fenômeno de Raynaud e a doença de Raynaud, que existe, né? Existe várias doenças vasculares de nome estranho, porque era na França onde mais foi
desenvolveu o estudo das doenças arteriais, vasculares, venosas, então o pessoal colocava o nome deles, né? Então... Seu nome chiques, né? Pomposo. Doença de Renault, eu não quero ter não, né? E por sinal, eu queria que o senhor explicasse o que são as feridas isquêmicas nas pernas. Então, existem as feridas nas pernas, tanto isquêmicas como de estase venosa. Tá? Então, elas acabam isquemiando o tecido. Então, uma doença isquêmica que o paciente já tem, uma insuficiência arterial periférica, está entupida a parte arterial, não chega sangue na periferia, o tecido acaba morrendo por falta de oxigênio, ele abre uma feridinha, no começo ele tem dor, uma dor que limita o movimento, que ele vai andando, vai sentindo dor, ele acaba claudicando, ele para, e essa claudicação vai aumentando, né, vai diminuindo a distância que ele aguenta andar, e chega um momento que ele tem dor em repouso, ele abre uma ferida. E se você não reperfundir, não tratar isso tudo, tirar os fatores de risco, chega uma hora que você também não consegue tratar. E o paciente acaba perdendo o membro. Então, abre essas feridas dolorosíssimas, é difícil de tratar, diminui muito a qualidade de vida do paciente, a higiene. E existem as doenças das úlceras causadas por estase venosa. Tem tantas varizes com aquela pernona para baixo que o sangue já tem dificuldade de retornar. E ele fica trocando muito oxigênio por gás carbônico e o tecido entra numa isquemia também por falta de oxigênio no retorno. E aí causa mancha a pele, vai manchando naquela dermatite ocre, aquela mancha, coça, e depois abre uma fissurinha, uma feridinha, e aquilo não cicatriza. Essa ferida... E anos e anos e anos que aquela ferida, né? Eu já fechei ferida, úlcera varicosa de 20 anos. O dia que você colocou uma bota de una, que você mudou o hábito do paciente, que você tratou direito aquela infecção, e você conseguiu fechar uma ferida que tinha 10, 12, 15, e até de 20 anos eu já fechei. E tem paciente que você nunca consegue fechar, porque ele também não ajuda. Ele não vai fazer o repouso com a perna para cima, que você pede, implora, ele tem que trabalhar, tem que dar da casa, ou ele não faz mesmo, tem uma mania de ficar com a perna para baixo. Então, um discernimento, você não consegue colocar isso na cabeça dele. O paciente que não para o cigarro, é um dependente do cigarro. E aí o cigarro causa. Então, você às vezes não consegue ajudar. O cigarro está presente em todos os males. Ele é forte, hein? Em todas a área da medicina, ele é o vilão, viu? O cigarro é uma coisa que tinha que ser banida, mas como é que você vai fazer, né? Existe toda uma indústria. Existe uma indústria poderosíssima, mas para a medicina o cigarro é criminoso. Doutor Luciano, o senhor atende como cirurgião vascular em quais hospitais? A gente atende no Hospital São Domingos, no Hospital Padre Albino, a gente vai no Hospital Emílio Carlos. E o senhor tem seu consultório? No consultório também, na clínica do Dr. Solidário. No Dr. Solidário também. Desenvolvendo essa área nesses locais. Mudando de assunto, então vamos para o Solidário. Como funciona o Centro Médico Dr. Solidário? Então, o Centro Porque Médico, ele veio com um conceito novo na cidade, né? É uma clínica popular, que tem um atendimento de quase todas as áreas, num preço bem acessível. Para quem não consegue pagar um convênio. Só um parênteses, quer dizer, o senhor como vascular atende no seu consultório particular. E lá também. E dá o mesmo atendimento também, doutor Solidário? O mesmo atendimento. E isso todas as especialidades? Todo mundo do mesmo jeito. Né? A gente atende, consegue com um custo bem menor, né? Tratar uma urgência, encaminhar e já dar um norte para a pessoa conseguir tratar, né? Dentro da condição financeira, porque às vezes ninguém consegue mais pagar plano de saúde, é muito caro. Caríssimo. E vai envelhecendo a população, vai ficando muito mais caro ainda. Então, lá tem um preço justo, que você consegue tratar, você consegue já medicar a pessoa, porque o Sistema Único de Saúde é maravilhoso no nosso país. Mas um dos melhores do mundo, né? Mas é devagar, né? Exato. E às vezes o tempo que a pessoa tem, para a doença que ela está, a solução é ali. Então a gente pega essa linha, tenta ajudar esse tipo de paciente. É um caminho alternativo. Ela não precisa depender do SUS, mas também não precisa gastar um plano de saúde que hoje não é todo mundo que tem condição. Não tem condição, nem o particular, que é muito mais ainda. E né? em contrapartida, ela recebe o atendimento na hora marcada, sem fila, sem espera. Como consultório com normal. o especialista que ela escolher, a especialidade que ela precisar. Isso, quem a gente tem conveniado, a pessoa escolhe e vai lá.
E além disso, a clínica também trabalha com a parte de medicina e segurança do eu ia trabalho. perguntar. Né? Quer dizer, uma empresa que está precisando montar o seu departamento de segurança e medicina, que hoje em dia é exigido, obrigatório, né? o E a Ministério... partir de um determinado número de funcionários, a coisa fica Sim. mais o séria Ministério ainda. do Trabalho, né, e a Previdência Social, eles fecharam o cerco, as empresas todas, né? Vamos dizer dessa maneira, com o E-Social. Então, o E-Social, ele consegue detectar se o funcionário trabalha onde, que risco que ele corre, se está sendo assistido por uma empresa de medicina do trabalho, se está sendo feito adequado o tratamento, se o exame periódico dele está sendo feito, se todos os riscos estão sendo controlados, se o paciente não está exposto. Então, o governo consegue, com esse social, melhorar, evitar que o paciente, que o funcionário lá na frente desenvolva uma doença relacionada ao trabalho que ninguém nunca viu, né? E então, que vai encarecer para o governo, né? Vai encarecer lá na frente para o INSS, para o SUS. Então, ele já tenta cercar e acabar com... Obrigado, vamos supor, uma empresa que trabalha com um elemento perigoso, tem que ter esse cuidado. Que mexe em altura, tem que ter um treinamento para não cair. Que é exposto ao sol, tem que usar esse protetor, tem que usar aquela roupa. Que é exposto a uma fundição, tem que usar essa roupa adequada, usar aquela luva, usar essa máscara. E a gente faz essa fiscalização para as empresas, junto para a empresa e funcionário, para que o patrão coloque o que tem que ser necessário para evitar isso acontecer e obrigue o funcionário a usar para que o patrão também não seja amanhã penalizado porque o funcionário não usou. Isso, né? Independente do tamanho da empresa, quer dizer, não importa... Registrou o funcionário, você tem que ter o laudo de medicina e segurança do trabalho. E aí ele contrata o doutor solidário e vai ter toda essa retaguarda. Ele não vai precisar se preocupar com nada. Não, a gente faz tudo. Faz temos tudo lá médico do sem trabalho. ele precisar contratar profissionais. Não, né? exato. Nós já temos funcionário. Ele Exato. terceiriza com a gente. Então a gente tem médico ele vai do ter trabalho, toda uma estrutura afinada e preparada para aquilo. O enfermeiro do trabalho, o engenheiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho. Então é uma equipe grande que vai ver todas as regras que tem que ser cumpridas, tudo que tem que ser feito, para que aquela empresa esteja adequada com o governo e o seu funcionário também não corra risco, né? Para que não venha nenhuma multa e que também diminua as ações trabalhistas, né? Que acabam onerando toda a cadeia de produção e acaba tirando a competitividade do país lá fora. E aí, no caso, o empresário, a empresa, pode entrar em contato com o doutor solidário, solicitar uma visita e receber toda a explicação correta do funcionamento. Faz a visita, faz as medições. Sem nenhum compromisso para tomar passa o orçamento, consegue diminuir o custo dessa empresa. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar... Os empresários é uma dica muito interessante. Vai doutor trabalhar de solidário maneira medicina do trabalho. Honesta, abre a tua planilha e explica. Isso aqui diminui, isso aqui não precisa, isso aqui é necessário. E os profissionais que cuidam dessa parte também do doutor solidário, eu conheço, são todos especialistas no assunto, né? Sim. Vamos agora falar do Hospital Mahatma Gandhi. Recentemente, junto com o Marco Antônio, eu entrevistei o senhor e nós falamos sobre os 55 anos do hospital, que hoje é uma das referências nacionais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho tão bonito que é realizado lá, dessa coisa assim de um hospital que tinha aquela imagem tão negativa, conseguiu brotar uma flor do impossível chão, como cantou Chico Buarque uma vez, como o Homem de La Mancha, né? O Mahatma conseguiu esse milagre, quer dizer... Daquele lugar que era quase que um depósito humano, hoje é um orgulho para Catanduva. Sim. É um hospital feito com muito carinho por uma pessoa da cidade que teve a ideia, levantou outras pessoas para ajudar, né? Que era o Benedito Zancaner. Nós nunca podemos deixar de lembrar dele com muito carinho, né? E é um hospital que passou por todas essas fases do hospital psiquiátrico, né? Nunca foi um manicômio, um depósito de gente, tá? Mas era um hospital psiquiátrico. E com um jeito antigo de tratar... Uma imagem desgastada. Com aquele jeitão antigo de tratar foi tirado, já foi desfeito já há muito tempo por outras diretorias. Exato.
E nós conseguimos melhorar ainda mais isso aí. Como melhorar? Humanizando cada vez mais, né? Então, medicando coisas mais modernas, com menos efeitos colaterais, fazendo terapias para que melhore a condição, o bem-estar do paciente lá dentro, que consiga melhorar o futuro desse paciente quando ele sair, para que ele não recaia. Então, todo esse trabalho foi feito com uma equipe multidisciplinar, né? Todo o apoio da nossa diretoria, que não é de esforço para que isso ocorra, porque é um hospital que atende SUS. E como todo hospital que atende o SUS, ele recebe pouco dinheiro e gasta bastante. Então, se você faz uma melhoria, fica mais caro, né? E aumenta o prejuízo, né? Então, a diretoria está sempre buscando dinheiro para custear, para melhorar esse tratamento. Então, é um trabalho que não acaba, mas é muito gratificante, porque você consegue tirar uma pessoa da dependência química, é muito legal. Porque ela não tem mais vida, né, depois que entra nisso. E você consegue restituir ela para a família, para o trabalho, né? E ela está saindo até quase que profissionalizada hoje, né? Com o CTO. Sim. Tem a ideia é melhorar ainda mais, né? e dar profissão para alguns pacientes que não tem o que fazer. Nunca aprenderam nada, já caíram na droga cedo, o cara não sabe, não tem uma profissão, não tem uma perspectiva. Quando ele sai da internação, ele volta para aquilo lá. Então, é um trabalho gigantesco se você pensar. Mas... E além do SUS, também tem o atendimento particular e convênio. Sim. A gente atende todos os planos de saúde, convênios, né? Que isso ajuda a custear o SUS. Tentar achar esse equilíbrio, né? Que região que atende pelo SUS? Nós atendemos aqui mais de 100 municípios. Puxa. Né? Então a CROSS vai encaminhando os pacientes desde a barranca do Rio Tietê, do Rio Grande e do Rio Paraná. A gente atende 128 municípios. É bastante. Muita coisa. E, enfim, então você percebe que nunca acaba o trabalho. Sempre tem uma necessidade, vaga feminina é menos que masculina, então tem uma demanda reprimida. Para criança e adolescente é uma demanda muito reprimida e falta leitos. O governo não enxerga isso como uma prioridade, então ele não te incentiva e você acaba tendo um prejuízo. Você tem que fazer por conta sua. Você aguenta um tempo, mas você não aguenta fazer o tempo todo. E a saúde mental, eu acho que nessa fase pós-pandemia, ela tinha que ser a menina dos olhos, né? Então, ela vai ser, de algum momento, ela vai ser. Porque tudo caminha para isso. Já está, pela Organização Mundial da Saúde, já está projetado para que no ano de 2025, não é projetado, né? Já está sendo esperado que a maior causa de afastamento do trabalho vão ser as doenças mentais, depressão e etc. Então, isso pós-pandemia teve uma mudança no perfil, né? E se as pessoas não estiverem adaptadas, preparadas para tratar, não tiver um lugar adequado para tratar, um centro de pessoas que sabem tratar, isso vai ser muito ruim, né? Então, o índice de suicídios aumenta muito. A pessoa que acaba com a depressão associando o uso de álcool e drogas, aí o problema vira gigantesco, né? Depois você não consegue tratar só uma depressão, você tem que tratar todos esses fatores. O número de suicídios também aumentou muito. Infelizmente aumentou muito, né? Então, recentemente a gente viu aí que o marido e o filho caíram com o avião, num acidente que todo mundo viu pela internet. A pessoa entrou em completo desespero, no outro dia se matou. Tirou a própria vida, a mulher. Então, é difícil porque o paciente que vai suicidar nem sempre dá sinal que vai fazer isso. Ele chega e já comete. Outro você chega a perceber que está indo para esse lado, você consegue tratar. Mas é difícil, né? E a gente vai percebendo, acolher com muito amor. Porque os índices mostram que quanto mais desenvolvido o país, maior o número de suicídio. No Japão. O Japão é absurdo. É absurdo. Né? Nesses países de inverno, vamos dizer assim, no Canadá. Países cinzas, né? Os países nórdicos, o índice de suicídio é altíssimo. Talvez por causa da época escura do ano, né? Isso aumenta muito o frio. E a cobrança é difícil, porque no Japão a cultura
complicado deles, né? E acaba tendo um índice muito elevado de suicídio até de crianças. E eu acho bacana que o Hospital Mahatma Gandhi também sempre ergue a bandeira do Setembro Amarelo, né? Sim. Que é de prevenção contra o suicídio. E faz Nós já campanhas estamos, lindas todos os anos. se Eu acho preparando que... agora para o mês de setembro para trazer uma pessoa para fazer uma palestra a nível do Teatro Municipal. Muito importante. Então nós estamos já programando isso aí, se preparando para o setembro, né? Mas para esclarecer, para tentar diminuir, acabar com esse risco de suicídio, porque a gente que tem uma religião, tem uma família que apoia, sabe tudo que está acontecendo, e o desespero de uma pessoa que não tem esse apoio, cometer um suicídio, a gente fica muito chateado, né? Exato. E às vezes é falta de orientação, né? A família estando atenta aos detalhes, tudo pode diminuir, né? Um pouco. Mas é uma coisa que você não pode piscar o olho. Acontece na tua cara, né? Independente de classe social, né? Não, você vê acontecendo nas mais diversas classes. Não, no pior, na classe social mais alta é onde mais tem. Exato. Então, você vê, suicídio não é doença de quem tem menos ou que tem mais dinheiro, né? Exatamente. E do Hospital Mahatma Gandhi nasceu a organização social Associação Mahatma Gandhi, Sim. que faz a gestão de saúde pública em mais de 20 cidades brasileiras, 5 estados do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa OS. Então, a OS surgiu justamente para poder angariar recursos para o hospital, para melhorar a condição do hospital. Isso foi feito, isso aconteceu. E ela faz gestão em uma série de cidades do Brasil aí, né? Cuidando da saúde pública. Inclusive Florianópolis, no Rio de Janeiro, Macaé, né? Maricá, desculpa. Maricá, Itaboraí, Mafra, Araçatuba, Piracicaba. Isso, quer Bauru, dizer, grandes cidades. Bebedouro, Catanduva. E Catanduva Novo tem Horizonte. Eu queria que o senhor falasse sobre um aspecto que eu acho interessante. Catanduva tem um privilégio de ter uma OS de Catanduva cuidando da saúde do catanduvense. Pode ter certeza que isso faz muita diferença. Eu queria que o senhor abordasse esse ponto, para a população entender bem a importância de nós cuidarmos de nós. Uma vez eu fui indagado por um repórter de Piracicaba, dizendo por que a OS de Catanduva estava indo para lá. O que eu queria dizer para Piracicaba? Que a gente ia cuidar da saúde deles lá. Lá são 2 UPAs, né? Tratar da saúde do piracicabano do jeito que a gente trata do catanduvense, que com muita responsabilidade, muito cuidado, porque a gente é de Catanduva e a gente tem que fazer para Piracicaba o que faz para Catanduva. Então ele ficou bem, ele percebeu o que eu quis dizer, ele entendeu. Nós somos daqui, mãe, o pai daqui, os filhos estão tudo aqui. Quando a pessoa é atendida de uma maneira que ela acha ruim, nos postinhos, na UPA, muitas vezes a reclamação chega no meu telefone. Chega até mim, chega na minha mãe, nas pessoas da nossa família, vem e passa a reclamação, assim também como chega na ouvidoria. E se fosse uma OS de fora, a população teria muita dificuldade de saber quem procurar e como chegar. Eu não sei dizer se também poderia ter esse feedback, mas pode ter certeza que a gente faz para Catanduva com as intenções melhores, com o maior cuidado, porque a gente quer pra gente o melhor, pra cidade da gente o melhor. Depois a gente quer sair pra rua aí e ser bem falado, não mal falado. A gente quer poder ir numa festa, num barzinho e ser bem recebido. Então, pode ter certeza que a gente faz um trabalho aqui para que todo mundo seja bem acolhido, bem agradado, para que a gente também seja. A cobrança é muito maior, né? Lógico, a responsabilidade é muito maior. Então, a gente que trabalha nesses hospitais todos que você falou, muitas vezes a porta de entrada é o UPA. Depois eu pego o paciente lá no Padre Albino. E a reclamação, quando é mal atendido, chega, viu? Chega e a gente dá o feedback. Certeza. Então, a gente quer... quando a gente nasceu, Catanduva tinha 80 mil habitantes, né? Era uma cidade bem menor. Você acaba conhecendo todo mundo. Hoje é uma cidade de perto dos 120 mil, 120...
Não sei se tem mais de 120, um pouco menos, um pouco mais. Mas a cidade já ficou grande, já tem condicionamento em Catanduva, né? A gente sai pra rua na hora do rush, já tá difícil de andar. É verdade, já tem horário que é complicado. Mas a gente ainda é daquela forma interiorana. A gente, você queria morar em tal cidade? Não, é questão de amor mesmo. A gente fica aqui, a gente gosta daqui, né? Gosta da cidade, aqui desfilou na Rua Brasil, né? Na escola, e tem umas lembranças da nossa infância, né? Ia nos clubes de Catanduva, no Clube Genópolis, no Clube de Tênis, no Clube de Campo. Toda uma história, né? A gente é de Catanduva, então a gente quer pra gente e quer que seja bem feito. Né? E tem um aspecto também interessante de uma instituição de Catanduva, cuidar da saúde de Catanduva, que é a questão dos recursos, né? Quer dizer, está gerando impostos que é revertido para Catanduva. Está ficando aqui, está gerando emprego para as gerando pessoas emprego, daqui. Está movimentando o comércio. Melhorando o salário, as pessoas daqui, tudo fica aqui. Então, quando contrata um fornecedor, é um fornecedor de Catanduva, geralmente. Pode contratar uma empresa de fora, mas não tem ninguém aqui que pode fazer? Exato. Eu penso assim primeiro, né? Você consegue arrumar isso aqui? Lá em casa, quebra um negócio. Peraí, deixa eu ver se eu arrumo, né? Não consegui arrumar. Agora a gente chama alguém que arruma. Alguém, exato. Mas é a mesma coisa da gente, né? Vamos cuidar primeiro do nosso povo. Tudo bem, não tem em Catanduva ninguém que faça isso. Então vamos buscar uma empresa de fora. Eu sou muito bairrista, sabe? A pessoa às vezes fala mal de Catanduva, fala assim, peraí, você é da onde? Que na faculdade de medicina, a gente tinha muitos colegas de outras cidades, né? E na época a pessoa de Goiânia, Goiânia é um cidadaço, né? Eu conheço Goiânia. E a pessoa chegava aqui e falava mal. Porque essa faculdade aqui... Aí um dia eu já não aguentei. Falei assim, fulano, por que você não pega as tuas coisas e vai estudar em Goiânia medicina? Porque lá não tem faculdade de medicina. Não tem, então é uma merda, né? Catanduva tem. Você tá vendo como é que é? Você fala tão mal daqui, aqui tem tudo, né? Esse bairrismo é gostoso. Eu tirei o sarro nele, assim, de uma maneira salutar. Mas eu quero dizer, a gente tem que valorizar o que é nosso. Valorizar o que a gente tem em Catanduva. Antes de você ir para Rio Preto, vê se tem aqui. Você vai num restaurante em Rio Preto, peraí, nós não temos nenhum aqui. Exato. Aí o dinheiro vai parar em Rio Preto, fica lá em Rio Preto. Tudo bem que Rio Preto, a gente vai para Rio Preto também. Inclusive, a semana passada eu fiz uma entrevista com o Ivo Pinfield, presidente do Sincomércio, que ele abordou também bem esse aspecto, da importância de você prestigiar o que é de Catanduva. Outra coisa, Catanduva, o nosso hospital psiquiátrico é muito melhor que o do de Rio Preto. É referência. Tô brincando, mas nós estamos mais adiantados um pouco. Mas lá tem um hospital de base, então que é muito melhor. Tudo bem, uma coisa complementa a outra, mas a gente é de Catanduva. O cara, quando ele é palmeirense, ele torce pro Palmeiras. E o Palmeiras perdeu. Mas eu sou palmeirense. Aliás, eu sou palmeirense. Eu sou. O corintiano torce pro Corinthians, mesmo que o Corinthians perca, claro. né? Assim, Catanduva tem que ser assim, tem sempre querendo ganhar. Então, a gente tem algumas coisas em Catanduva que ninguém percebe, mas são pérolas, né? Esse hospital, o Hospital Emílio Carlos, é uma coisa que não existe. Só existe em 3 municípios. É inacreditável. Que a Fundação Padre Albino cuida muito bem. O trabalho que a Fundação faz no Hospital Padre Albino é maravilhoso. O Hospital São Domingos é coisa linda. E Rio Preto tem outros hospitais. Tem alguns hospitais lá, pelo amor de Deus, vamos falar isso. Então, São Paulo, né? Mas a gente tem coisas de Catanduva que... Nossa, não fica devendo nada, né? Um negócio em Catanduva que a gente cuida lá também. É o Aeroclube. O Aeroclube de Catanduva, um aeroclube igual o nosso, Rio Preto não tem, vamos dizer assim, vai. O de Rio Preto, eles existem lá, mas é pequenininho. Votuporanga, um aeroclubezinho. O nosso é um baita aeroclube, de uma área particular. E o senhor é presidente do aeroclube, por sinal, né? Há 15 anos. Então, a gente tem que falar do que a gente tem com a boca cheia, né? É claro. É isso aí. O atendimento da saúde pública de Catanduva, eu não conheço em outro lugar. Tanto que não conheço. Lidera os rankings todos do Ministério da Saúde, né? Pois é. Então, eu posso falar com segurança. O que a gente tem em Catanduva, a nível de saúde pública, saúde bucal, atendimento de urgência, atendimento da saúde da família, depois o atendimento dos ambulatórios, nos acompanhamentos depois, pós-internação, internação para o SUS, tratamento psiquiátrico, eu posso falar com toda a segurança e autoridade. Não existe em outro lugar. O que nós temos aqui é sui generis, né? Então, é um orgulho para a gente poder falar isso.
A gente tem que falar isso Com boca certeza. cheia mesmo, né? As pessoas que me conhecem sabem do que eu tô dizendo. Ah, o Luciano fica rivalizando. Não, não é. Não é, a questão é muito mais... Não é. A gente tem que falar o que tem de bonito é que tem que falar. Não é? Então, a Catanduva tem praia? Não. Então, a Catanduva tem. O que nós temos é bonito. O nosso carnaval é bonito, sempre foi um dos melhores. Os clubes que nós temos têm que ser bons. É isso que eu tenho que dizer, né? Eu acho que a gente esse tem que ter pensamento orgulho que de vai ser levar a catanduvense. cidade a ser aquilo que a gente Lógico, sonha, a né? gente tem que ter orgulho de falar. Não, onde você mora? Eu moro em Catanduva. Eu acho que o atendimento que é prestado à saúde pública em Catanduva é digno de elogios, é digno de orgulho. Sim. E também o Mahatma Gandhi. Sim. E o Aeroclube, então, o senhor está de parabéns, porque está sempre em projetos E outras vitoriosos, coisas de Catanduva, né? que só tem em Catanduva, né? A gente vai ficar enumerando aqui, nós não vamos sair mais daqui, né? Mas E algumas pessoas preferem enumerar os lados ruins, o aspecto negativo, né? Quer dizer, não é por aí. Não. Doutor, para encerrar, eu queria fazer um vapt-vupt. Uma mania. Mania? Ah, eu sou maníaco por aviação, né? Quando passa um avião, mania é ir lá e olhar pra cima. Ver Desde criança? Desde moleque. De onde tá indo, que avião que é, tá indo pra onde, tá vindo aonde, entra no fly radar pra olhar. Isso é de dia e de noite, é uma mania isso, viu? O senhor viaja toda semana, faz seu passeio de Não, avião? a gente acaba voando quase sempre, toda semana, né? Mas é muito bom. É uma mania, vamos dizer assim, é avião. Isso significa que o Aeroclube está em boas mãos, porque a paixão é tudo na vida, né? Quer dizer, um presidente apaixonado por aviação Pode é ter a pessoa certeza ideal. que é aquilo que a gente fala de novo, né? Nosso Que é Aeroclube feito com amor, né? É um dos melhores do Brasil, com toda certeza também. Um defeito. Defeito? É difícil falar, apontar os defeitos da gente, tem um monte, né? É difícil explicar um defeito. Tem o narcisista que fala, meu defeito é ser bom demais, né? A gente erra também, como todo ser humano, né? Tenta errar o menos possível, mas um defeito, difícil falar. Às vezes a gente troca os afazeres da gente pela família da gente, né? A gente fica menos tempo em casa do que devia ficar. Então um defeito às vezes é esse, né? Você sai, vai no aeroclube, sai, vai no hospital aqui, no outro. E acaba deixando, às vezes, a tua família para uns planos... Quando você tá lá, às vezes você não consegue recuperar o que você já perdeu, inconsciente, né? Então esse foi um defeito. Às vezes a gente trabalhou, fez muito tempo plantão. Eu dei plantão por 17 anos. Era quase toda... Era toda terça, era toda quinta, sexta e sábado de plantão. Então a gente perdeu um tempo que devia ter ficado junto, né? E o convívio, né? Mas é compensado, né? Com amor e com afeto. De qual conquista o senhor mais se orgulha? Olha, difícil, hein? A gente pode se orgulhar com toda certeza do trabalho que está sendo feito pela associação, de ter transformado aquele hospital um expoente, né, da saúde mental no Brasil, né? Tem prêmios que já reconhecem isso nosso a nível Brasil. O hospital melhorou muito. E ter tornado a saúde pública do município de Catanduva, com a nossa equipe da atenção básica, como a número 1, né? Então isso é um orgulho pra gente. É motivo de orgulho mesmo. Uma tentação. Tentação? É difícil, né? A minha é chocolate. A gente é tentado o tempo inteiro, né? É muita tentação. O espírita sabe disso que eu tô falando. Mas a tentação era poder ver o Palmeiras ganhar o Mundial lá no Japão. Vamos ver, né? Todo mundo brinca com o palmeirense. Mas quem sabe, né? E vamos conseguir. Nós vamos, um dia nós vamos. Claro também. que sim. É porque a gente já é o melhor aqui, né? Se não tivesse nada pra vocês tirar o sarro, né? Palmeirense também fica chato, viu? Um exemplo de vida. O exemplo de vida do Benedito, nosso chefe lá do hospital. Um cara que conquistou tudo que podia e quando ele desencarnou tinha só a roupa do corpo. Dizem que quem via ele assim achava que era qualquer popular, não imaginava que era um fazendeiro de uma família tão destacada na cidade, né? Uma família muito importante. Lá no próprio Mahatma eu vi fotos dele lá como pedreiro, né? Sim, ajudando carpinteiro. Ele era carpinteiro. Fazendo Ele não só telhado, construiu o hospital com dinheiro e com terras, não. Ele subiu no telhado e fez, viu? Com a própria mão. Um sonho. Um sonho.
O sonho é de criar os filhos, né? E deixar eles do jeito que meu pai conseguiu fazer, minha mãe conseguiu fazer. Então, o sonho é deixar uma criação, um legado para a cidade, como a gente vê que todo mundo deixou, a gente também quer deixar. Um projeto. Um projeto, a gente não pode dizer aqui ainda, já está caminhando esse projeto. Mas em breve a gente vai voltar até aqui para fazer uma entrevista. E tem um projeto Ficou aí devendo. em Projeto, andamento, então. né? Tá quase pronto aí. Todo mundo vai ficar sabendo em breve. Doutor, agradeço pela entrevista. Espero que o senhor tenha gostado. Tem algum ponto, algum assunto que o senhor queira abordar que não foi citado? É difícil a gente abordar da parte médica que nós estávamos conversando. É muito amplo, né? Exato. Então a gente tem que pincelar rápido e explicar da maneira que as pessoas possam entender. Mas quem tiver dúvida também pode mandar mensagem no YouTube que eu responde. encaminho para o senhor. Sim, a gente responde, E com o maior prazer. Então, eu acho que a pergunta foi rápido, foi bacana, deu para esclarecer bastante. Estamos aqui dispostos a voltar. Vamos explicar O esse espaço projeto está aberto, é uma honra né? recebê-lo aqui. As pessoas mais próximas já sabem que é o projeto, mas a gente ainda não está podendo falar publicamente, para não estragar a surpresa, né? Mas promete o furo pra gente, então. Sim, pode ter certeza. Bom, eu termino aqui o programa. Agradeço ao Dr. Luciano Lopes Pastor pela sua presença aqui, que falou sobre as doenças vasculares. Eu acho que é um assunto muito interessante. No momento que a gente leva uma vida tão sedentária e a qualidade de vida fica sempre de escanteio, então é muito importante ficar atento para as doenças vasculares. E falou do trabalho maravilhoso que ele realiza no Hospital Mahatma Gandhi, na Associação Mahatma Gandhi, no Aeroclube e no Centro Médico Doutor Solidário. Foi realmente uma entrevista muito boa. E eu termino sempre com uma frase e, obviamente, vai ser uma frase de Mahatma Gandhi que eu vou encerrar o programa de hoje. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pense e reflita. Muito obrigado a todos.